Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora questões sobre responsabilidade civil do Estado. Vem comigo. Então, nosso tema agora, ó, responsabilidade civil do Estado, ou também chamada responsabilidade extracontratual. Primeira questão aí, 2016, agente socioeducativo. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do Estado. Alternativa A demonstração da culpa exclusiva da vítima para ocorrência do evento danoso não exclui a responsabilidade civil do Estado. Não, né, pessoal? Nós vimos que a responsabilidade civil do Estado, ela é uma responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, que é uma teoria que admite as chamadas excludentes de responsabilidade, ok? Nós temos lá caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiros, tá bom? Então aqui, ó, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado, tá bom? Letra B, a responsabilidade civil do Estado somente estará caracterizada quando a vítima demonstrar que o dano é decorrente de omissão ou da falta da prestação de serviço do Estado. Não, né, pessoal? Não é somente. Nós vimos que no caso de ações, no caso de atos coomissivos do Estado, a responsabilidade do Estado é objetiva. No caso de omissões, sim que nós teríamos a responsabilidade subjetiva, no caso a vítima teria que demonstrar que o dano é decorrente de omissão ou da falta de prestação de serviço. Então o erro da alternativa é dizer que somente nesse caso nós temos a responsabilidade objetiva no caso de atos coomissivos, ok? Letra C. Independentemente de culpa ou dolo, o Estado deverá propor ação regressiva contra o agente causador do dano. Não, né, pessoal? Nós vimos, conforme artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que a ação regressiva do Estado contra o agente público somente pode ocorrer comprovadamente em caso de dolo ou culpa. Então, não é independentemente de culpa, né? Há necessidade do Estado provar dolo ou culpa. Por isso, é considerada ação regressiva uma de responsabilidade subjetiva. Letra D. O servidor público não poderá ser responsabilizado pessoalmente pela prática de atos que causarem danos a terceiros. Nós vimos que o Estado pode responsabilizar o agente numa ação regressiva em caso de comprovação de dolo ou culpa do agente, tá bom? Alternativa letra E. O Estado não será responsabilizado civilmente quando um agente público praticar o ato ilícito contra terceiro fora do exercício das suas atribuições. Nós vimos que o Estado vai responder de forma objetiva pelos danos causados a terceiros, mas somente quando seus agentes agirem na condição e na qualidade de agentes públicos. No caso, né, de um ato ilícito praticado contra um terceiro fora do exercício das atribuições, não gera responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado não será responsabilizado civilmente. Questão perfeita, né, pessoal? 2014, procurador. Assinale a opção correta em matéria de direito administrativo. O Estado possui o direito de regresso contra o agente causador do dano quando se tenha agido com dolo ou culpa. Sim, né, pessoal? O Estado pode entrar com uma ação regressiva contra o agente causador do dano quando comprovado dolo ou culpa. Tá bom? Em decorrência das prerrogativas originárias dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, o Estado não poderá ser responder civilmente por atos causados. Não, né, pessoal? Nós vimos que o Estado é dotado de prerrogativas baseadas na supremacia do interesse público e tem os chamados deveres, né, especiais, os poderes especiais baseados nesse princípio, e baseado na indisponibilidade do interesse público tem os deveres especiais, mas em nenhum momento isso tira a responsabilidade do Estado. Ok, pessoal? Então isso não vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Letra C. O risco assumido pelo Estado no desenvolvimento de suas atividades típicas e atípicas torna a sua responsabilidade civil sempre objetiva. Não, né, pessoal? Nós vimos que a atuação do Estado, ela tem como regra a responsabilidade objetiva nos casos coomissivos, nos casos de ação. Mas quando nós tivermos omissões, a responsabilidade é subjetiva. Então, não é sempre objetiva a responsabilidade do Estado. A falta do serviço, o mau funcionamento ou seu retardamento são elementos necessários para o reconhecimento da culpa
a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Nós vimos que, no caso de omissões do Estado, é necessário provar que o Estado tinha, então, um dever de agir. No caso, eu tenho que comprovar dolo ou culpa e demonstrar que o Estado tinha um dever de agir, ok? Letra C. A ação de regresso, a responsabilidade do agente responsável pelo dano é objetiva. Não, né, pessoal? Nós vimos que, no caso de ações regressivas, o dano causado, a responsabilidade do agente público é subjetiva. Então, continuando, devendo apenas o Estado comprovar a relação de causalidade entre a conduta dolosa ou culposa e o dano perpetrado. Não é verdade, né? Então, nós vimos que, no caso de ação regressiva, o Estado tem que provar o elemento dolo ou culpa. Então, nós temos aí uma responsabilidade subjetiva dos agentes públicos. 2013. Assinale a alternativa correta em matéria de direito administrativo. O Estado não poderá ser responsabilizado civilmente por casos de omissão. Nós vimos que o Estado pode ser responsabilizado em caso de omissão, desde que provada a responsabilidade subjetiva do Estado, ou seja, tem que demonstrar dolo ou culpa na sua omissão, ou seja, o Estado tinha um dever de agir e não agiu. B. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa resposta aqui é a íntegra, né, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Né? Então, lembre que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, ela é objetiva, né? Os agentes têm que ter agido na qualidade de agentes públicos e o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Letra C. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco integral, devendo o Estado responder por qualquer evento danoso. Não é verdade, né, pessoal? Nós vimos que com a Constituição de 88, o Brasil adotou a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, que é aquele que admite, então, as excludentes de ilicitude. Então, nesse caso, o Estado não adota a teoria do risco integral como regra. Então, o Estado não vai responder por qualquer evento danoso, certo? A teoria do risco integral, nós vimos que nós encontramos em danos nucleares ou danos ambientais, tá bom? Então, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco administrativo, perfeito? Letra D. É objetiva a responsabilidade do Estado por atos praticados por seus agentes mediante dolo ou culpa ou omissão. Não, né, pessoal? Nós vimos que a responsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes, ela é objetiva nos casos de ação. Nos casos de omissão, a responsabilidade é subjetiva. Em se tratando de responsabilidade objetiva do ente estatal, não poderão ser considerados como causas excludentes de responsabilidade o caso fortuito ou força maior. Nós vimos que o Brasil adota a responsabilidade objetiva e que essa responsabilidade objetiva é baseada na teoria do risco administrativo, que admite, sim, excludentes de responsabilidade. Exemplo aqui, caso fortuito ou força maior. 2013, agente penitenciário. Assinale a alternativa correta em relação à responsabilidade civil do Estado. O Estado não poderá ser responsabilizado por atos decorrentes de seus agentes. Nós vimos que o Estado pode ser responsabilizado, sim. O agente público causador do dano não poderá ser demandado em via regressiva? Claro que sim, né? O agente causador do dano pode sofrer uma ação regressiva em caso de dolo ou culpa. O Estado sempre responderá pelos danos causados pelos seus agentes, os danos causados administrativos? Não, né, pessoal? Nós vimos que o Brasil adota a teoria do risco administrativo, no qual admite-se as excludentes de responsabilidade. Então, não é sempre que o Estado irá responder, né? Presente uma das excludentes, o Estado não vai ser responsabilizado. O Estado, juntamente com o servidor causador do dano, arcará na proporção de 50% cada um pelos prejuízos decorrentes da sua atuação. Não, né, pessoal? Nós vimos que o Estado será demandado primeiramente. Se ele vir a ser condenado, então ele pode entrar com uma ação regressiva contra o seu agente em caso de dolo ou culpa.
mas não há essa proporção aqui entre Estado e agente. E a letra E, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. Sim, né? Dentro da teoria administrativa, nós temos as excludentes e uma delas é a culpa exclusiva da vítima. 2013, agente penitenciário. Em relação à responsabilidade civil do Estado, a morte de detento dentro de estabelecimento prisional, em razão de má conduta de seu servidor, acarretará. Vamos ver. Número 1. A exclusão da responsabilidade do Estado, uma vez que não pode ser responsabilizado por atos de seus agentes, nós vimos que no caso de custódia de presos ou de crianças, quando o Estado tem a custódia de determinada pessoa, a responsabilidade dele é objetiva até mesmo em casos de omissão, tá bom? Então não haverá aqui exclusão da responsabilidade do Estado. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, pois independe de culpa. Sim, né, pessoal? Então, quando nós tivermos aí a possibilidade de custódia do Estado, por exemplo, dentro de um estabelecimento prisional, a morte de um detento, isso vai gerar a chamada responsabilidade objetiva, ok? Lembre que, em regra, omissões, a responsabilidade é subjetiva, mas no caso de custódia, sempre será objetiva. Número 3. A ação de regresso contra o servidor faltoso pelos danos causados ao erário. Sim, né, pessoal? Aqui a questão demonstrou que o servidor agiu com uma má conduta, né? Então, nesse caso, nós temos aí comprovado o elemento subjetivo, então há a possibilidade, sim, de uma ação regressiva contra o agente. Número 4. Necessidade de prova da conduta comissiva do agente público. Não, né, pessoal? Nós vimos que aqui nós temos a presença de uma responsabilidade objetiva. Nesse caso, eu não preciso provar a conduta comissiva do agente para responsabilizar o Estado. Eu preciso provar a conduta do agente numa ação regressiva contra ele. 2012, Defensor Público. Acerca da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar: em relação às leis de efeito concreto, incide responsabilidade civil objetiva do Estado. Sim, né, pessoal? Quando nós tivermos leis de efeitos concretos que vierem causar a danos, a jurisprudência entende que há uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Prescreve em 5 anos o direito de obter indenização pelos danos causados por agentes das pessoas jurídicas de direito público e 10 anos por agentes das pessoas jurídicas de pessoas jurídicas prestadores de serviço público. Pessoal, nós vimos que a ação de ressarcimento ao erário ela é considerada imprescritível. O Estado não indenizará o condenado por erro judicial, salvo quando ficar preso além do tempo fixado em sentença. Nós vimos que o Estado indenizará o dano, né, o condenado que ficar preso por erro judicial. Há necessidade, sim, do Estado ser responsabilizado. Letra D. Até o advento da Constituição Federal de 88, adota-se no direito brasileiro a teoria da irresponsabilidade do Estado. Não. Até o advento da Constituição Federal de 1988, adotava-se já a teoria da responsabilidade objetiva, né? Desde 1946. No direito brasileiro, estão compreendidas 2 regras: a responsabilidade subjetiva do Estado e a irresponsabilidade dos agentes. Não, né, pessoal? 2 regras estão estabelecidas no ordenamento jurídico: a responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade regressiva contra os agentes em caso de dolo ou culpa. Analista da Secretaria de Estado da Fazenda. Enquanto a responsabilidade da administração pública perante o particular é do tipo objetiva, na modalidade de risco administrativo, a responsabilidade do agente para com a administração pública é do tipo subjetiva, decorrente de dolo ou culpa. Então, nós vimos que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, e a ação regressiva contra o agente ela ocorre quando tivermos uma responsabilidade subjetiva do agente, desde comprovado dolo ou culpa. A responsabilidade civil do Estado quanto aos atos coomissivos, ou seja, quanto aos atos de ação. Toma por base a culpa presumida? Não, né, pessoal? Nós vimos que no caso de atos coomissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Letra B. Não admite excludentes de imputação nem
de causalidade, nós vimos que a responsabilidade, no caso de atos comissivos, é baseada na teoria do risco administrativo e admite as excludentes de licitude. A falta do direito de regresso por parte do Estado, não, né, pessoal? Nós vimos que o Estado tem direito de regresso contra os seus agentes em caso de dolo ou culpa. Letra D, a resposta correta. Toma por base a teoria da responsabilidade objetiva. Sim, né? E a última, prescinde da comprovação do nexo, já que tem por base a teoria do risco integral. Não, né, pessoal? Primeiro que a palavra prescinde significa dispensa. Então, nós vimos que é necessário provar o nexo causal. Então, é imprescindível a comprovação do nexo causal. E a responsabilidade é baseada na teoria do risco administrativo, não baseada na teoria do risco integral. Ok, pessoal? Até a próxima aula e um abraço.